Olá amigos, eu sou Bruno Clipper, professor de Direito do Trabalho aqui do Estratégia Concursos e vamos tratar de mais uma questão que já foi cobrado no exame de ordem pela FGV. O tema agora, a questão, ela trata da súmula 440 do TST, que afirma a necessidade de manutenção do plano de saúde em algumas situações, como por exemplo a aposentadoria por invalidez. Trabalhando, o empregado possui direito à manutenção do plano de saúde. Isso porque eu não tenho a rescisão do contrato de trabalho. Esse é o ponto principal. O contrato de trabalho ele não foi rescindido. Ele está tão somente suspenso. Houve a suspensão do contrato de trabalho em decorrência da aposentadoria por invalidez, houve a suspensão do contrato de trabalho em decorrência de um acidente, de uma doença daquele empregado. Não houve a rescisão do contrato. Por isso, o plano de saúde continua sendo devido. Essa é a informação que nós temos aqui na súmula 440 do TST. E vejam que a súmula ela se baseia exatamente na suspensão do contrato de trabalho. E para isso nós vamos relembrar a diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Que hipóteses eu tenho de suspensão, de interrupção e quais são aqui as diferenças, o que eu tenho, o que acontece quando o contrato é suspenso, o que acontece quando ele sofre interrupção, quando ele fica interrompido. Vamos lá, galera. A diferença está atrelada a pagamento de quantia. Isso porque na suspensão, vamos colocar aqui, na suspensão não há trabalho e não há salário. Não há trabalho e não há salário. Na interrupção não há trabalho, mas há salário. É pago o salário normalmente. Então a grande diferença entre suspensão e interrupção está no pagamento de salário para a interrupção e no não pagamento para a suspensão. Como já consta no slide, uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho é quando eu sofro um acidente de trabalho, quando eu fico doente, por exemplo. Nós sabemos o seguinte, que se eu ficar doente, sofrer um acidente, os 15 primeiros dias eu vou receber da empresa, do 16º dia para frente a empresa não é mais responsável pelo pagamento dos salários, esse pagamento ficará a cargo da Previdência que vai me pagar um benefício previdenciário, vai me conceder um benefício previdenciário. Do 16º dia para lá eu não trabalho e eu não recebo da empresa. É por isso que nós estamos diante de uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Agora, nas férias, por exemplo, eu trabalho? Não. Mas eu recebo salário? Recebo. Então vejam que nas férias eu não tenho trabalho, mas tenho salário, o que caracteriza uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Então, quando nós falamos em interrupção, nos vem à mente aqui logo o principal exemplo, férias. Quando eu falo em suspensão, eu penso em doença, acidente após o 16º dia, a partir do 16º dia. Isso daqui é fundamental para as nossas questões de OAB, porque se a FGV incluir uma questão falando de suspensão e interrupção, é isso que ela irá explorar. Quais são as diferenças? Tem o pagamento de salário, não tem o pagamento de salário? Isso daqui é fundamental, você tem que lembrar. Agora, já entrando na súmula 440, ela diz o seguinte, que havendo a aposentadoria por invalidez, o plano de saúde continua sendo devido, exatamente porque não há rescisão do contrato do trabalho, como eu já disse. Com base nessas premissas que nós lembramos, vamos para a questão que foi cobrada no exame de ordem. Vamos dar uma olhada lá como que a FGV formulou
o questionamento. Vamos lá. Maria trabalha para a Sociedade Empresária Beta e recentemente foi aposentada por invalidez. Diante desse fato, a empresa cancelou o plano de saúde de Maria. Ou seja, diante da aposentadoria por invalidez, isso daqui é o principal. Cancelou o plano de saúde de Maria. Em relação à hipótese retratada e de acordo com a lei e o entendimento simulado, assinale a afirmativa correta. Olha a letra D, que é o gabarito. A sociedade empresária se equivocou, porque o contrato de trabalho está suspenso, devendo ser mantido o plano de saúde, de acordo com a súmula 440 do TST. O contrato, como eu frisei, não foi rescindido. A aposentadoria por invalidez não rescinde o vínculo de emprego. Ele está suspenso, sabe por quê? Porque a aposentadoria por invalidez ela pode ser revertida. Daqui a pouquinho a gente faz uma perícia na Dona Maria e percebe que ela está apta para o trabalho, que o problema que ela tinha, que a impedia de trabalhar, não existe mais. Ela voltou a ter capacidade laborativa. O que o INSS vai fazer? Vai cortar o benefício e ela vai voltar para o trabalho. Ou seja, nunca houve a rescisão do contrato de trabalho. Ele esteve suspenso porque naquele período não havia trabalho e não havia pagamento de salários. A aposentadoria por invalidez ela não é definitiva, ela pode ser cortada, ok? Se o INSS entender que o empregado voltou a ter condição para o trabalho. Vamos destacar aqui, vamos ver as demais assertivas, vamos ver por que elas estão erradas. Então vamos descartar essas demais assertivas. Vamos lá. A sociedade empresária agiu corretamente, pois a aposentadoria por invalidez rompeu o contrato de trabalho. Não rompeu o contrato de trabalho. B. A sociedade empresária poderia, diante da situação retratada e a seu exclusivo critério, manter ou não o plano de saúde? Não, ela tem que manter o plano de saúde de acordo com o entendimento do TST. C. A sociedade empresária terá a obrigação de manter o plano por 12 meses quando terminaria a estabilidade da obreira. Não existe essa previsão, galera. E olha o que acontece. Não estamos falando em estabilidade ainda da obreira. Essa estabilidade, ela existe... Opa, peraí que eu apertei o botão errado. Essa estabilidade aqui, essa estabilidade, ela existe apenas se, havendo retorno da empregada, for essa suspensão decorrente de acidente de trabalho. Se houve um acidente de trabalho, ela se aposentou, retornando é que ela teria estabilidade. Nós não sabemos aqui qual foi o problema, qual foi a doença, então nem podemos falar em estabilidade, mas não existe essa regra prevista na súmula 440 de tantos meses. Simplesmente, enquanto houver ali a suspensão decorrente da aposentadoria por invalidez, nós teremos a manutenção do plano de saúde. Ok, galera? Já volto para mais questões. Um abraço. Tchau, tchau.